Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 4 de dezembro, segunda-feira, a gente vai estar realizando mais uma vez uma nova análise semanal para acompanhamento dos ativos de Forex, criptos e índices que a gente sempre acompanha aqui no canal da FLFX, beleza? Então, sem muitas delongas, na semana passada a gente acabou não realizando uma nova análise semanal por conta da nossa análise retrasada ainda está em vigor. As principais regiões que a gente comentou ainda estavam vigorando, por isso a gente não fez uma nova análise semanal na segunda-feira da semana passada, mas hoje o mercado já merece aí um novo entendimento, certo? Novas regiões que a gente vai estar demarcando aí como regiões importantes para estar operando durante a semana. Então, esse é o gráfico mensal do Euro-USD. A gente sempre começa aí a nossa análise pelo gráfico mensal. Então, a gente tem aqui preços importantes que a gente vai demarcar no mensal, que é esse preço de fechamento aqui do mensal. Vocês já estão cansados de saber, essas regiões a gente acompanha já tem um bom tempo no mensal, mas é esse fundo, esse preço de fechamento, o preço da média de 20 low, a média de 20 comum, a gente tem a média de 20 high aqui também, como preço importante, o topo aqui, que foi onde, por coincidência, o mês passado veio testar e recolheu. Então você consegue ver que ele veio testar esse preço que a gente vem comentando como preço importante. E só aqui permitiu aí 1.300 pontos de trade. Além disso, a gente tem um pavio desse movimento do mensal lá em cima. Esses são os principais preços do mensal do euro. Agora a gente vai para o semanal do euro também. A gente vai definir. Eu vou acabar tirando essa linha aqui do mensal, certo? Eu vou definir preços nessa região mais próximos aqui no semanal. Então, dentro do semanal, a gente tem esse topo. O semanal sempre na cor roxa. Então, a gente tem esse topo do semanal. Nós temos também a média de 200 aqui. Eu vou estar demarcando o preço da 20 comum do semanal, da 20 low, desse preço de fechamento aqui embaixo, certo? E esses são os principais preços aí no semanal, ao meu ver, para Libra. A gente pode estar realizando aqui um Fibonacci desse movimento aqui de alta do semanal, para nos dar regiões até onde o gráfico pode corrigir dentro do Fibo semanal. Então a gente tem essa movimentação de alta aqui do semanal do EURUSD, onde a gente vai estar colocando o Fibonacci na cor da análise do time semanal, que é a cor roxa. Então a gente tem essa movimentação, onde nós temos regiões aqui de 50, próximo à média de 20 comum, e a gente também tem o 61,8 mais lá embaixo, como região de preço importante para a gente ficar acompanhando aí no euro. Análise semanal feita, agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração, onde nós temos aqui um topo do EURUSD, um preço de fechamento importante a ser sinalizado. Então a gente tem esse azul aqui. Além disso, nós temos o preço da média de 20 low, que é onde seria a melhor compra do euro. A média de 20 low está bem próxima à média de 200 aqui do EURUSD. Então a gente vai demarcar esses dois preços aqui no euro. Mais embaixo a gente tem esse fechamento aqui do euro. A gente vem comentando uma provável subida do euro desde essa região aqui, desse toque na média de 20 low. Então, pode voltar nos vídeos aí antigos. É sempre o EURUSD é o primeiro ativo que a gente analisa. E daqui que a gente comentou até onde ele chegou, quase 5.000 pontos. Então, a gente vem comentando sobre essa região já tem bastante tempo. E é isso no EURUSD. Essas são as principais zonas de preços e preços importantes do EURUSD no diário, semanal e mensal. Agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 do euro a gente tem essa configuração, onde eu vou estar demarcando aqui o preço da média de 200 do H4, que já está aí bem próximo aos 50 de Fibo do semanal. E depois disso, vou estar demarcando aqui regiões para vendas na 20 high e na 20 comum do H4 e nesse topo aqui do H4. Então essa é a configuração do euro desde o mensal até o H4. A gente acompanha aí a confluência com o dólar para estar definido onde a gente vai executar as ordens de compra e de venda do euro. Mas para mim, regiões aí que eu vou estar procurando por regiões de compra dentro do euro será na média de 20 comum do semanal aqui. Essa é uma região que eu vou começar a analisar por compras.
assim como na 20 low do semanal. E eu vou colocar aqui também uma compra nos 61,8 do Fibo, né? E também dessa região do mensal aqui. São regiões que eu acho que o preço não passa essa semana. Então são regiões que a gente vai ficar atento para executar compras dentro do euro USD, beleza? Então essas são as principais regiões de compra para o euro USD nessa semana. E regiões de venda, ficaria aí atento para realizar vendas no euro USD nessa faixa de preço aqui da média de 20 RAI do H4. Então a região que eu vou estar atento para realizar vendas, assim como regiões de venda mais lá em cima nesse topo aqui do diário, certo? E na região aqui do mensal novamente, que ele foi testar esse preço no final do mês passado. Então a gente tem aqui regiões que eu vou procurar por vendas dentro dessa semana para o euro USD, né? A gente tem mais vendas em cima. A gente tem uma venda lá na média de 200 do semanal, que são regiões onde eu vou ficar atento para trabalhar dentro no euro USD essa semana, beleza? Então essas são as regiões para a gente ficar ligado aí no euro USD, ok? Regiões de compra e de venda aí sinalizada para vocês. Agora a gente vai para a análise da Libra. Então na Libra, gráfico mensal, a gente vai demarcar, assim como a gente fez no euro, as principais regiões de preço aí do mensal da Libra, sendo elas esse preço aqui do mensal de fechamento, então esse preço importante. Além disso, eu tenho o preço da nuvem de Ichimoku, tenho o pavio lá em cima. Além disso, eu tenho a 20 RAI do mensal, a 20 comum e a 20 low, certo? Temos também o preço de fechamento lá embaixo. E esses são os principais preços aí no mensal para a Libra. A gente vê que desde o momento que a Libra fechou acima da 20 RAI do mensal, ela veio testar as regiões aqui da 20 comum e da 20 low e retorna o movimento de alta, dando confluência aqui com o nosso sinal da 20 RAI e da 20 low. Assim que ele fecha acima da 20 RAI, tendência de alta decretado para a Libra, melhores compras na 20 comum ou na 20 low. O preço testa aqui próximo a 20 low, devolve, fechou novamente acima da 20 RAI. Provavelmente a gente vê um movimento aí da Libra até os 1,28933. A gente tem que acompanhar como é que vai ser o decorrer desse mês. Mas para a Libra é isso no mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa região aqui como uma região importante de preço de fechamento do semanal. A gente tem a 200, certo? A gente tem a 20 comum, a 20 low, esse preço de fechamento aqui embaixo, um outro preço de fechamento aqui embaixo, e essas são as regiões que eu vou ficar atento aí para a Libra no semanal. Assim como a gente fez no semanal do EURUSD, a gente pode traçar aqui um movimento de alta dessa região aqui do semanal, que vai nos dar 50 de FIBO e 61,8 aqui embaixo, para regiões para a gente ficar atento a compras. Esse foi o semanal da Libra. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem as regiões de preço importantes aqui da 20 comum, que está bem próximo a 200. Eu vou marcar 20 comum do diário, e da 20 low aqui embaixo, regiões para ficar atento aí a compras no diário. Além disso, a gente tem regiões, né, do diário importante aqui nesse preço de fechamento da sexta-feira da semana passada. Então é um preço interessante que a gente pode ver a Libra derivando aqui no H4, vindo buscar essa região para depois cair, ou vir atingir regiões mais em cima para a gente executar vendas mais em cima. Mas no diário é essa a análise para a Libra. Agora a gente vai no H4. Dentro do H4 eu vou estar marcando aqui o preço da média de 200, que está lá embaixo, certo? Então a gente tem aqui o H4 da Libra. A gente tem um topo no H4 aqui em cima, certo? E essas são as principais regiões que eu vejo na Libra desde o mensal até o H4. A gente vai marcar aqui regiões para compra e para venda da Libra. Eu
ficaria atento a regiões de compra mais confiáveis aí para Libra, nessa região aqui da 20 comum do semanal, da 20 low do semanal, mas aqui embaixo, 61,8 do Fibonacci que a gente marcou do semanal, certo? E nessa região aqui do mensal, mais embaixo, são regiões parecidas com o euro, né? Libra e o euro às vezes comportam semelhante, então essas faixas de preço, se a gente for ver na Libra ou no euro, praticamente as mesmas zonas de proximidade com o Fibonacci e com as médias de 20 do semanal. Então essas são as regiões de compra. E para venda na Libra, buscarei aí por compras na região de topo, né, do diário, que também é um topo do semanal aqui. Então ficaria atento para executar vendas nesse toque aqui, ou mais em cima, na média de 200, aqui sim uma ótima venda, certo? E também nas regiões do mensal e do semanal lá em cima, que está longe pra caramba, da Libra. Então essas são as regiões de compra e venda para Libra dentro dessa semana e quem sabe também dentro das próximas. Tudo mapeado aí para você. Minhas regiões que eu vou estar procurando executar ordens de compra e de venda para Libra. Então, Libra mapeada. Agora a gente vai para o ouro. O ouro que amanhã começou a semana aí vindo testar, fazer uma nova máxima, né? Histórica. Vamos lá começar pelo mensal do ouro. Então, dentro do gráfico mensal do ouro, a gente tem as regiões, primeiro, desse último fechamento aqui, que é uma região de suporte muito importante. Então a gente vai marcar esse preço como um preço importante. Além disso, esse outro preço aqui de fechamento. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low. A gente tem um novo preço importante, que é o preço histórico dessa faixa de preço. E tem um preço também, menor preço além desse é esse, que também foi um preço histórico já. Então aqui é uma faixa de preço interessante. A gente pode estar observando aí talvez vendas nessa faixa de região para retornar, mas esses são os preços aí no mensal para o ouro. E a gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem regiões aí importantes do semanal nessa faixa de preço aqui de fechamento. Além disso, nós temos preços aqui também, importante do semanal. Temos um preço do semanal na 20 high, na 20 comum e na 20 low aqui do semanal para o ouro. Então esses são os principais preços aí do ouro, ao meu ver. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem preços importantes aqui na 20 high do diário, na 20 comum, na 20 low, 20 high, 20 comum e 20 low do ouro. A gente tem também a média de 200 como preço importante lá embaixo. E é isso, ao meu ver. Vamos dar uma olhada aqui mais para trás, se a gente tem a definição de algum preço mais importante aqui para o ouro. E a gente tem esse preço aqui do diário importante, certo? Que inclusive está próximo a esse preço aqui. Então a gente tem duas regiões de preço aqui importantes no diário para o ouro, para a gente ficar atento. E é isso para o ouro no diário. Agora a gente vai dar uma analisada no H4. Dentro do H4 nós vamos ter aqui regiões para compra, né? Ficar atentos para compra na 20 low do H4, é uma região aqui interessante para a gente estar observando possíveis compras. E vou marcar aqui o preço da média de 200, lá embaixo também para o ouro. E também esse topo aqui do H4, que está aqui, está acima da região do mensal que a gente comentou. Então essa é uma faixa de preço aí que merece atenção. São os preços aí interessantes para o ouro dentro da análise semanal, né? Então, regiões para compra no ouro. Vamos lá, ficaria atento para compras no ouro nessa faixa de preço aqui. Então, buscaria por compras no ouro. Possivelmente na 20 low do H4, então a região que, caso o candle não feche abaixo da 20 low e se mantenha aqui acima do preço, como ele se manteve aqui acima da 20 comum, aqui seria uma região para trabalhar uma compra.
Então aqui é um preço interessante para compra, assim como esse preço do semanal é uma região interessante para compra, que é esse preço de fechamento aqui do semanal. Além disso, temos preços interessantes para compra no ouro também, nessa faixa aqui do semanal, que é referente a esse preço de fechamento aqui. E também nas regiões do diário que a gente comentou. Então a gente tem aqui, aqui e aqui nas linhas azuis claro, as regiões do diário que a gente comentou como preços importantes para compra aí dentro do ouro. Essas são as zonas de preço que eu vou ficar atento para comprar o ouro. E regiões de venda, busco ali por vendas no ouro, na faixa de preço deixada aqui no topo do H4, certo? Nessa região de preço aqui do mensal também, então eu tenho vendas aqui, nessa faixa de preço aqui do mensal, é onde eu procuraria por vendas, ou novamente lá no topo histórico, deixado esse preço aqui, ele possa ser que ele venha testar essa região novamente, e passando disso, acho que muito provavelmente aqui nos 21,60 seria uma região onde a gente procuraria por vendas de número fechado. O mercado se comporta dessa forma, vem buscar aí preços redondos, então aqui talvez seria uma também excelente venda aí dentro do ouro. Beleza? Então esse é o ouro. A gente vai agora analisar o SDCAD, o gráfico mensal do SDCAD. Esse é o gráfico mensal do SDCAD. A gente vai marcar aqui preços importantes dentro da configuração mensal dele. Então nós temos aqui preços importantes no mensal, nessa faixa de preço de fechamento aqui. Então a gente tem um preço importante do SDCAD aqui. Além disso, um preço aqui de fechamento. A gente tem um preço histórico lá em cima. Além disso, temos preço aqui de fechamento nessa faixa de preço aqui interessante, certo? Então aqui é um preço interessante de fechamento do mensal. Além disso, 20 comum, nuvem de Ichimoku e 20 low. São regiões aí ótimas para venda, principalmente na delimitação da nuvem de Ichimoku aqui. Uma região muito interessante para compra. E dentro do mensal é isso para o SDCAD. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, a gente observa que o SDCAD vem trabalhando acima da 20 low. E como vocês podem ver, a tendência dele ainda é de alta. Ele não fechou em nenhum momento abaixo da 20 low. Então é normal, depois que fecha aqui, ele venha testar novamente a 20 low ou a 20 comum, para quem sabe retomar essas regiões lá de alta. Mas pode ainda dentro dessa semana, a semana começou agora, fazer um candle que venha testar essas regiões aqui e volte para fechar no final da semana nessa região. E quem sabe aí na próxima semana vir testar as novas regiões aqui do preços, né, de fechamento do mensal já atingidos. Então no semanal para o SDCAD vai ser o que? A gente vai marcar esse preço de fechamento aqui, que está em confluência com o mensal, são regiões de confluência interessantes. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente também tem preços do semanal importantes aqui de fechamento, certo? Fora isso, nós temos a 20 low do semanal, que vou ficar atento a essa região. Vou marcar a 20 high como uma perspectiva aí de range, que ele pode vir trabalhar, então a gente pode estar executando compras aqui visando esse movimento até essa região, é uma possibilidade, certo? Temos preço também para compra aqui na delimitação da nuvem de Ichimoku nessa região, então são regiões de preço, assim como esse fundo, e a média de 200 do semanal são regiões para que eu gostaria de ficar atento dentro do SDCAD. Fora isso, a gente pode traçar um Fibonacci também de toda essa pernada aqui de alta do semanal, que vai nos dar regiões, né, onde o SDCAD vem trabalhando atualmente, que é os 50% de Fibonacci desse movimento semanal, mais uma confluência que aqui seja a região talvez que ele retome um movimento de alta, ou ele pode vir testar o 61.8, que a gente comentou que é a 20 comum do mensal, para depois voltar a subir, certo? Então esse é o SDCAD no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem
a 20 high aqui como preço interessante para a gente marcar, a 20 comum, a 20 low e no mais é isso. Dentro do diário aí pro SDCAD, o SDCAD que vem trabalhando aqui próximo à média de 200, e como a gente comentou, as compras até essa região aqui seriam bem bem estruturadas, a depender do cenário de notícias e do cenário do dólar, que eu ainda acho que é de alta. Então, regiões para compra no USD-CAD seria nessa faixa de preço aqui da 20 low do semanal, que é onde ele já está. Então, seria uma compra aqui, ou no 61,8 aqui embaixo, com confluência do mensal, ou nessas regiões mais aqui embaixo do mensal e semanal. Para essa semana eu acho que é onde o USD-CAD pode vir testar. Regiões para venda, ficaria atentos para venda no USD-CAD, na 20 low aqui do diário, certo? Na 20 comum do diário ou na 20 high, são regiões que eu procuraria por venda, ou em regiões mais aqui em cima também do USD-CAD, beleza? Então, regiões para compra e para venda no USD-CAD sinalizadas aí para vocês. Agora a gente vai estar analisando o USD-JPY, certo? Então o SDJPY está aqui. A gente veio cantando a bola do SDJPY há bastante tempo, desde esse preço aqui. Então quem estava ligado já pôde aí pegar 6.000 pontos de queda no SDJPY, só por estar atento a esse preço aqui histórico do mensal. Então um trade aí lindíssimo, um swing, né? E tem espaço para vir buscar mais essas médias de 20 aqui do mensal, mas a gente vai estar marcando aqui novamente a nossa análise. Então, preços importantes do SDJPY, esse preço de fechamento aqui do mensal. Além disso, a 20 high do mensal, a 20 comum, a 20 low. E agora a gente vai para o semanal do SDJPY. O SDJPY no movimento parecido com o SDCAD, vindo buscar aqui a 20 low do semanal. Eu vou marcar aqui esse preço de fechamento do semanal como um preço importante. A gente tem aqui a 20 low que eu vou estar marcando, e mais para baixo vou marcar essa faixa de preço aqui, certo? E também a nuvem de Timoco aqui embaixo do semanal, são as regiões que eu ficaria ligado, assim também como vendas talvez nessa faixa de preço aqui do semanal. Então caso ele venha buscar essa região novamente, aqui talvez seria uma barreira para o preço vir testar aqui, e talvez uma venda aqui com stop mais aqui, seria interessante também. Então, esse foi o semanal do SDJPY, a gente vai para o diário agora. Dentro do diário, a gente tem essa configuração, onde nós vamos estar marcando aqui esse topo do diário de fechamento como um preço importante, assim como o preço da 20 high, da 20 comum e da 20 low, né, do SDJPY. Para baixo, eu vou marcar a 200 lá embaixo, que é onde o preço pode vir buscar. E no diário é isso, né, para o SDJPY. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração, onde nós vamos aí estar ligados para estar... eu vou marcar aqui esse preço do H4, na verdade o preço da média de 200 do H4. Então esse preço que eu marco aqui no H4, que é o preço de referência da média de 200. Tem esse preço aqui de fechamento lá em cima do H4. E no mais é isso. A gente podia também, quem sabe, estar procurando por vendas aqui nessa faixa da 20 high do H4. Eu vou estar marcando aqui a 20 high como uma possibilidade de venda para essa semana. Então o preço pode ser que venha testar aqui. Caso o candle de H4 não feche acima dessa região, a gente poderia estar executando uma venda aqui com um stop mais aqui, 1.000 pontos para cima, visando aí um retorno ou nessa faixa aqui da 20 low do semanal, ou até em regiões mais embaixo, como a gente comentou aí no mensal, que o SDJPY tem espaço livre para ir buscar lá. Então o SDJPY é isso, regiões para compra e para venda. Setas aqui, eu ficaria por compras aqui nessa região de preço onde ele já se encontra, se não, em regiões mais embaixo desse preço aqui do semanal,
nessa faixa de preço aqui do mensal, que é a 20 RAI do mensal, e também nas regiões aqui do diário e da 20 comum do mensal lá embaixo. Então são regiões que eu ficaria atento para compras no SDJPY e regiões para venda, ficaria atento aí para vendas no SDJPY na faixa aqui da 20 low do diário, da 20 comum do diário e da 20 high do diário. Passando disso, mais lá em cima no preço histórico a gente tem vendas também. Então esse é o cenário aí do STJPY para compra e para venda, certo? Analisado aí para vocês, para essa semana e também para as próximas. Bitcoin USD, a gente fez uma análise e ele está chegando nesse preço aí que a gente demarcou, né? Então o que a gente fez nas nossas últimas análises semanais do Bitcoin USD, você pode estar revendo, né? Também conferindo o que a gente está falando, confirmando o que a gente está falando na nossa última análise semanal. Então a gente tem essa faixa de preço aqui de fechamento no 60.733. A gente tem um preço histórico dele aqui no 69, 68. E preços importantes no mensal para o Bitcoin são a 20 high do diário, do mensal, a 20 comum e a 20 low. São regiões aí onde após subir o preço pode vir corrigir, certo? Fora isso, a gente tem esse preço de fechamento aqui do mensal também para o Bitcoin USD. Além disso, o que a gente pode fazer também? A gente pode traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda do mensal para o Bitcoin, e a gente vê que ele está chegando nessa faixa de preço, inclusive triscou nos 50% e devolveu já. Então essa é uma região de preço aí que eu ficaria atento para o Bitcoin USD, para executar vendas aqui no 50 e no 61.8 aí do mensal. Vou colocar esse Fibo na cor do mensal, que a gente está analisando o mensal, então a gente coloca o Fibo da cor do time de análise. Então esse é o mensal. A gente vai agora para o semanal da Libra, certo? Então dentro do semanal da Libra, não, do Bitcoin, a gente tem preços importantes aqui na 20 high do semanal. Além disso, 20 comum, 20 low do semanal. A gente poderia demarcar esse fundo aqui do semanal também. E é isso. Aqui não vou marcar porque a gente tem a referência do preço mensal. E para cima, ficaria atento para vendas no Bitcoin nessa região que ela veio testar agora, os 50% de FIBO. Aqui já é uma região interessante para a gente estar mapeando vendas. Na verdade, eu não vou marcar agora que falta análise do diário, né? Do semanal já foi. Do diário, a gente tem aqui faixas de preço do diário interessante nessa zona aqui do mensal, que é o 61.8. Então, não vou marcar, vou deixar só o mensal. No diário aqui para o Bitcoin, a gente ficaria atento para executar novas compras nos preços aqui da 20 high, da 20 comum e da 20 low do diário. São regiões aí de preço, né, para compra, assim como na 200 lá embaixo. Então essa é a análise do diário aí do Bitcoin. A gente vai agora para o H4 e dentro do H4 nós temos regiões aí interessantes também na 20 comum aqui do H4, certo? E na 200 lá embaixo para o H4 também. São as regiões aí do H4 que eu ficaria atento. E provavelmente ele possa vir testar aqui, voltar a repicar, ou vir testar a média de 200 do H4. Bitcoin que veio testar os 50 e aí já está devolvendo. Tem bastante espaço ainda aqui até os 40 mil novamente. A gente também tinha comentado na nossa análise semanal faixas de preço importantes, que são aí os 40 mil, né, que a gente tinha comentado e que ele acabou passando. Então a gente tinha comentado sobre os 40 mil do Bitcoin. A gente também comentou sobre os 45. A gente comentou sobre os 50 mil. E essas são as faixas de preço aí que a gente vai ficar atento ao Bitcoin USD. Então, para o Bitcoin USD, ficaria atento para vendas nessas regiões que a gente comentou. Vendas aqui nos 50 de Fibo, nos 45, nos 60
1,8 de FIBO e nos 50 mil lá em cima, são regiões para venda e regiões para compra do Bitcoin. Esse é o gráfico semanal dele. Regiões para compra do Bitcoin seria nas médias de 20 do semanal lá embaixo. Então as melhores compras eu acredito que ficariam para cá ou para as regiões do diário, né, que estão mais aqui em cima. O preço aí da 20 high, da 20 comum e da 20 low são as regiões de preço aí que eu ficaria atento para executar vendas e compras no Bitcoin. Beleza? Bitcoin mapeado, a gente vai agora para o SP500, gráfico mensal. Vamos definir preços importantes no mensal para o SP500, sendo esse preço de fechamento aqui do mensal. Outro preço interessante de fechamento, esse daqui. Vou marcar a 20 high, a 20 comum e a 20 low. A gente havia comentado preços importantes no SP500 nessa faixa de preço aqui desde que ele estava nesse movimento. Então, isso é assim que funciona a nossa 20 high e 20 low. Fechamento acima da 20 high e da 20 low, tendência de alta para o SP500. Aqui seria uma compra com esse movimento, mas as melhores compras ocorrem no recuo do preço na média de 20 comum. Aqui sim, um trade ou na 20 low, que não veio buscar, ele parou na 20 comum e subiu até esse novo preço de fechamento aqui, né? O preço de fechamento deixado antes. Possa ser que devolva novamente ou possa ser que venha testar essas regiões mais aqui em cima do SP500. No mensal é isso para o SP500, a gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, onde nós temos preços importantes no semanal na 20 high, na 20 comum, na 20 low aqui do semanal. A gente tem o preço de fechamento lá em cima. A gente tem esse preço de fechamento do semanal aqui em cima também. E o preço desse fechamento e da média de 200 lá embaixo. São essas regiões aí que eu ficaria atento dentro do SP500 no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração no SP500. A gente tem aqui as médias de 20 do diário. Eu vou marcar a média de 20 comum, a média de 20 low, a média de 200 lá embaixo do diário e essa região aqui do diário também, de fechamento, certo? Além disso, preços importantes aí do diário no SP500 são esses de momento, não tem mais nenhum para cima aqui, talvez esse preço de fechamento mais aqui em cima para o SP500, certo? E no SP500 no diário é isso. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 nós temos essa configuração, onde nós temos preços importantes aqui na delimitação da nuvem de Ichimoku no H4, então a gente tem esse preço importante. Além disso, preços importantes aqui na média de 200, certo? E no topo lá do H4 também, que é esse preço de fechamento aqui, junto com o preço do semanal. Então, esse aí é o SP500. Eu ficarei atento aí para compras no SP500 nas regiões aqui das médias de 20 comum e 20 low do diário. Fora isso, regiões de compra aí também na 20 comum do semanal, na 20 e na 20 low do semanal também. São as regiões aí que eu ficaria atento para executar compras, assim também como na média de 200 do diário, né? Então a gente tem aqui essas regiões de preço para a gente estar aí atento a compras. Vou marcar aqui a 200 do diário também. E essas são as principais regiões para compras aí no SP500 ao meu ver. Para regiões para venda, ficaria atento para vendas no SP500. Caso o preço venha testar novamente essa faixa de preço aqui do mensal, né? De fechamento do semanal, então essa faixa de preço aqui para venda é interessante. E vendas eu acredito que mais confiáveis só mais lá em cima nos preços históricos ou aqui no meio do caminho em números redondos como os enfim, na verdade aqui
nem tem os 45 ou 50, então o caso o SP500 venha voltar a subir, tem regiões aí para subir bastante ainda. E essa foi a análise do SP500, regiões para compra aqui embaixo, regiões para vendas mais lá em cima. E é isso. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Análise semanal aí do Euro USD, beleza? Do GBP USD também, análise semanal. Do XA USD, que veio derretendo aqui agora. Vindo testar regiões do semanal que a gente comentou para compra, vamos ficar ligado. O SDCAD mapeado também, assim como o SDJPY, o Bitcoin USD e o SP500. Então é isso, rapaziada, mais uma análise semanal tá no ar. Fiquem atentos nas regiões que a gente comentou, porque essa semana aí promete ser de grandes oportunidades. Demorou? É isso, vamos que vamos. Se inscreve no canal, compartilha, FLFX. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Até a sexta-feira a gente vai rever o que aconteceu essa semana. Demorou? Valeu, forte abraço, tamo junto.